Pessoal, tem um assunto que foi muito tratado ao longo de 2021 e, de repente, ele deu uma sumida aí, né, que é a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso e prevê a tributação dos dividendos, né, que hoje a gente sabe são isentos de imposto de renda. Os FIIs tinham entrado nessa jogada e acabaram ficando de fora no meio do caminho, então os rendimentos distribuídos pelos FIIs continuam lá, em teoria, sem uma proposta de mudança, porém, já no caso dos dividendos distribuídos por empresas, sim, tem essa previsão de que eles passassem a ser taxados. Só que esse assunto esfriou bastante, né, no campo político, depois que o projeto de lei chegou no Senado, e agora a gente tem todo um cenário eleitoral aí pela frente, há dúvida se esse tema vai voltar ao debate aí mais quente. Eu queria saber de vocês 2 coisas: como é que vocês avaliam a chance desse assunto retornar e da gente voltar a ter essa discussão, esse projeto tramitando de maneira mais efetiva lá no Congresso nos próximos meses ou anos? E, se isso andar, como é que ficam as estratégias de investimento baseadas em dividendos? Quer emendar, Thiago? Bom, eu vou falar minha opinião baseado nas fontes que eu consigo consultar, é que não existe muito interesse de ninguém que isso avance muito no Senado. Então, a tendência, na minha opinião, pelo menos que eu vi, é isso aí ficar para depois da eleição, se é que não vai ficar parado para sempre, né? Mas se avançar, eu acho que assim, a estratégia de dividendos ela é vencedora não só no Brasil como fora, né? Tem vários estudos que mostram que quem aplica nas empresas que mais pagam dividendos fizeram bons negócios ao longo do tempo nos Estados Unidos. Então não muda muita coisa não. Eu acho que assim a estratégia de comprar empresas que pagam dividendos vai continuar interessante, obviamente que talvez você receba menos dividendos. É importante lembrar que a gente fez algumas contas aqui e existe a redução do imposto de renda na renda da empresa e a criação do imposto de renda no dividendo. E nas nossas estimativas, menos de 20% das empresas seriam penalizadas no somatório. Ela perde numa ponta, ganha na outra, e menos de 20% das empresas seriam penalizadas. Só aquelas de dividend payout muito grande, ou seja, aquelas empresas que pagam muito dividendo perante seus lucros, que não são todas as empresas do Brasil. Certo, mas aí na ponta final, que é o investidor recebendo, ele receberia menos no fim, ou isso se Em equivaleria, 80, né? em 80% dos casos, a gente acredita que não. Tá, entendi. Agora, numa empresa como a Vivo, que paga quase tudo que lucra, nesse caso, sim. Perfeito. Stetter, como é que você está acompanhando esse tema? De fato, essa é a grande dúvida, né, Mari, se vai avançar ou não no Senado aí em 2022. Tema polêmico, uma pauta polêmica, uma pauta cheia de lobby, né? Então, assim, primeiro a proposta era de 20%, né? Depois começaram a falar sobre a possibilidade de ser 15%. A verdade é que é difícil a gente cravar se vai acontecer ou não. Eu tinha lido até uma reportagem há pouco tempo atrás, né, onde o entrevistado ali era o sócio-líder de tributação internacional da Ernst Young. Ele estava falando que, na visão dele, ele acredita nesse avanço, né, ao longo desse ano. O Thiago trouxe, né, informação aí das fontes que ele consulta que não deve ter tanto avanço. Então, eu confesso que sobre avançar ou não, eu não sei muito bem o que esperar, mas acho que é uma pauta para um ano eleitoral muito difícil de ser debatida, né? Então, acho que eu realmente tendo a concordar que eu não entendo muito bem, assim, qual que seria a grande motivação dos nossos senadores em querer implementar isso agora. Tendo dito isso, né, trabalhando na possibilidade de que a pauta avance, seja aprovada, eu acho que é um pouco disso, né? A gente vai ver empresas tendo uma motivação a mais em reinvestir nos seus negócios, né? Do que acabar, de repente, entregando esses proventos na mão dos seus dos seus acionistas, né? Só que não é um fator completamente disruptivo,
né? Esse tipo de tributação acontece mundo afora, né? Na grande maioria das economias desenvolvidas do mundo funciona dessa forma. Então, eu não acho que seria algo tão determinante assim. Claro que pode criar algum burburinho de curto prazo, a gente pode ver até mesmo as empresas de repente acelerando pagamentos de proventos antes da medida ser aprovada. Então, a gente pode ver em algum momento, né, desse ano um pagamento ainda mais forte num trimestre devido a essa possibilidade de aprovação. Mas no longo prazo, assim, claro, né, a gente precisa entender caso a caso o que vai ser alterado, mas eu não acho que seja uma mudança de paradigma, não dá mais para investir em empresas de pagamento de dividendos, não, eu não acho que seja esse o caso.